Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a história de hoje, se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 11. E o cenário é o seguinte, né? Davi já havia vencido uma batalha pessoalmente, né, na sua fúria contra lá os amonitas e todos aqueles outros reis, né, cananeus e tal, e agora ele manda cercar a cidade de Rabá para dar aquela arrematada, mas como ele era uma coisa mais tranquila, mais fácil, ele manda apenas Joabe e seus homens para cercar a cidade. Ele fica no palácio descansando, né? O seu corpo já estava pedindo e tal. Então, se eu posso me poupar, vou mandar, não preciso mandar o time principal, manda os reservas, né? Tá tranquilo, tá safo. Mandou só Joabe lá e alguns homens para cercarem a cidade. Bom, então ele vai, um certo dia, ele vai tirar aquela sonequinha depois do almoço, né? Aquela pestaninha, a famosa sexta depois do almoço. Quando ele acorda, se espreguiçando, ele vai dar uma voltinha no palácio, no seu terraço, né? E quando ele olha para baixo, ele avista, né, uma linda mulher se banhando em seu quintal, né? Lá no quintalzinho dela, bonitinho, na banheira dela ou bacia, não se sei bem, não sabe bem. E ela estava se banhando e a mulher era belíssima, né? E Davi tinha uma apreciação toda especial pelas mulheres, né? Naquele tempo ali, naquele momento ele já tinha pelo menos umas 4 esposas. Ou 5, talvez, não me lembro bem, mas era por aí, né? Então, mas ele aprecia aquela mulher linda e bela, chama o teu servo e pergunta: olha, quem é aquela belíssima? Quem é aquela beldade lá? Quem é aquela gatona ali? Aí o servo fala: é a esposa de Urias, o Eteu, que é um soldado seu e tal, né? E ele pensa: sei sim que é Urias, que por sinal está lá na batalha, lá no cerco a Rabá. E aí ele tem uma ideia, um plano perfeito, né? Vou chamar aquela mulher, usar o meu poder de sedução, né? Afinal de contas, além de eu ser rei, eu sou bonito, né? E persuasivo e tal, me dou bem com as mulheres, e aí vou usar aquela mulher, e aí e depois ela volta para casa, bonitinho, ninguém fica sabendo, seu esposo está em batalha, ninguém, bonitinho, beleza, e assim vai, né? Assim ele vai, assim ele faz, né? Manda chamar a Batseba, e provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente ele a seduz, né? Não sei se ele a obriga, mas de qualquer forma ele consegue com que ela se deite com ele, e aí fica tudo certo, ele passa o tempo, né, tira o tédio da tarde, e depois devolve ela para sua casinha bonitinha, de cheirosinha, de banhozinho tomado, ninguém ficar sabendo, plano perfeito, certo? Não, só que não, só que não. Ela estava ovulando nesse dia, ela estava num dia fértil, né? E ela concebeu e mandou avisar para ele: olha, estou grávida. E aí é que começaram os problemas de Davi. E agora, como ele ia fazer? Ela engravidou. Não tem como botar a culpa em ninguém, né? Porque o marido está na batalha, lá no campo de batalha. Não teria como. Então, o que ele pensa? Já sei, outro plano perfeito. Vou mandar chamar o cara pra cá, né? E dar uma folga pra ele. Afinal de contas, ele é um soldado valente, fiel, bravo. Vou fingir que vou dar uma premiação pra ele. Depois mando ele pra lá e vai pra casa e dali, enfim. O resto vai acontecer, vai fluir naturalmente, certo? Certo. Então assim ele manda chamar Urias e fala: Urias, meu soldado bravo, eu quero, olha, te dar por os seus serviços prestados, eu quero te dar uma folga para você ir dormir com a sua esposa, ter com a sua família, um tempo você está um tempão na estrada, na batalha, né? Na luta aí e tal. Vai lá, vai tirar uma folga, considere isso um prêmio. Toma aqui um prêmio aqui, ó, um brinde, e considere isso um prêmio pelos seus serviços aí prestados à guarda, ao rei de Israel, ao país, né? E beleza, você pode ir para casa tranquilo e tal, plano perfeito, certo? Só que não, porque Urias fala: não, senhor, tão certo como vive o senhor, eu não vou para lá, né? O Joabe e os soldados, meus companheiros de guerra, estão lá dormindo ao relento. Nem a arca de Deus tem um lugar, está dormindo em tendas. Eu vou lá dormir com a minha esposa na minha casa? Não, não sou digno, não, de forma alguma. Eu vou deitar lá com os meus companheiros, com os guardas, lá na guarita, na porta do palácio. E assim Urias vai e deita lá, dorme lá. E aí Davi fica: meu Deus, o que que eu faço para esse miserável ir para casa? Ou sei, outra luzinha, outro plano
perfeito, né? O que eu vou fazer? Vou chamá-lo aqui, dar um banquete para em homenagem a ele, né? Enche ele de vinho, de bebida e ele vai chegar em casa bêbado igual uma porca. Não vai saber se deitou com a mulher, se não deitou com a mulher. Tem que no dia seguinte a esposa diz para ele: olha, tivemos uma noite maravilhosa. E depois, 2 ou 3 dias depois, ela fala: eu engravidei e beleza, safo. E assim ele faz. Manda chamar Urias de novo e dá para ele um banquete, convida-o à mesa, ele come, bebe e vai empurrando vinho para ele, bebida. Não, nada, você merece, você é o cara, você é o melhor. Não, e ele realmente, Urias de fato fica muito bêbado, muito chapado. Mas aí então ele vai e ele sai do palácio. Plano perfeito, certo? Só que não, ele não vai para casa, ele volta a dormir com os boatos. Mesmo o bebum lá torto, né, trêpago, trocando as pernas, ele não vai para sua casa, ele ainda consegue, ainda mantém o mesmo pensamento fiel que ele tinha, ele ainda era justo e ético, mesmo bêbado, né? Então ele vai dormir lá aonde ele tinha dormido antes, e Davi, meu, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, já sei, eu vou ter que matar esse cara, não tem jeito, não tem jeito, mas como eu vou matar ele? Ele é um dos meus melhores soldados, melhores servos, mais fiéis, éticos, enfim, eu não teria motivos para matá-lo, não tem nada do que acusá-lo, aí ele tem uma ideia. Plano perfeito, né? Plano perfeito, plano perfeito. Já sei, já sei, já sei. Agora sim, agora vai dar certo. Agora não tem jeito, agora ele não escapa. Manda uma cartinha por ele, né? E fala assim, ó, vai lá e entrega essa carta aqui para Joabe, o seu comandante Joabe. E ele vai, volta para a batalha e tal, entrega a carta de Joabe, lê a carta e fala assim, ó, vai. Aí a carta dizia mais ou menos o seguinte: tá vendo esse soldado aí, esse mesmo que entregou a carta, Urias? Pois é, leva-o para frente da batalha e depois manda que as tropas recuem para que ele morra, certo? É isso aí, é isso que eu estou dizendo mesmo, para que ele morra. E Joabe deve ter ficado meio sem entender, mas ele dá um jeito, né? Joabe dá um jeito, né? Então o que ele faz? Joabe faz o seguinte, então ele, de fato, né? Ele manda Urias para a batalha, eles estavam cercando a cidade, ele sabia em que lado da cidade havia os homens mais valentes defendendo a cidade. Então ele manda Joabe para lá, né? Para lá e pá, manda Joabe não, Joabe manda Urias para lá com alguns soldados para cercarem, para subir no muro, né? Ficarem perto do muro, sabendo que os homens valentes, né, e mais certeiros, os arqueiros estavam lá. Depois ele pede que todos recuam para que Urias seja morto. E assim é executado o plano, né? Então agora sim, agora o plano está perfeito, né? Porque aí, enfim, o cara conseguiu realmente, né? Então, de fato, isso acontece, né? Urias realmente morre em batalha. E aí o Joabe manda o seu mensageiro e levar a notícia para Davi e fala: olha, fala para ele que Joabe morreu com algo interessante que também custou a vida de outras pessoas. Já não teve algumas pessoas que morreram com ele por conta dessa tramóia aí entre Davi e Joabe. Então Joabe manda lá a notícia lá para o rei: olha, o seu servo morreu. Já orienta os seus soldados para falar o seguinte: se por acaso ele dizer que eu avisei que não era para ficar perto dos muros, né, aí você fala que foram os arqueiros e tal, que coisa que os muros e tal, mas ele fala enfim, dá um jeito aí e diz que ele foi morto a flechada, que foi uma fatalidade. Ele vai falar, mas você diz que foi uma fatalidade. Então tá. E aí, enfim, a notícia vai dar Davi, é que Davi recebe a notícia e entra naquele teatrinho, né? Mas eu não falei para não ficar, existe até um outro que foi morto assim e tal, mas fala, mas foi uma fatalidade, senhor, existiam flecheiros que foram lá e batalham e tal. Então Davi entra no personagem e fala: olha, então fala para Joabe que realmente são ossos do ofício, né? Que alguns realmente, infelizmente, têm que morrer para outros viverem, mas vai lá e consola Joabe e continue na luta. E aí ele manda trazer, né? Manda trazer a Batseba, né? Para se casar com ela de forma urgente, né?
fazendo aquele migué de como se fosse ampará-la, né? Ah, eu vou amparar a viúva, eu não vou deixar. Então ele passa a imagem de bonzinho, de um rei bom, benevolente, que amparou a esposa, né? De um dos seus soldados mortos e trouxe para o palácio, mas na verdade tinha que ser uma coisa urgente porque a barriga já estava começando a crescer, né? Então ele tinha que fazer essa coisa e anunciar a gravidez dela antes que as pessoas suspeitassem, né, que ele havia estado lá antes de tudo acontecer, antes da morte, inclusive, do esposo dela. Então, aí, isso é um plano perfeito, né? Não, só que não, só que não, só que não. Um plano seria realmente perfeito se não fosse o sobrenatural, porque Davi, depois que casa com a Batseba, né, para não pegar mal, e ele está lá tranquilo, ciente de que fez a coisa certa, de que ninguém vai descobrir, o que ele jamais será descoberto, está tudo certinho, né? Mas como dizem, não existe, né, um crime perfeito, né? E ele recebe então a visita do profeta Natan, né? Para ele tinha dado tudo certo, mas ele recebe a visita do profeta Natan. E aí Natan fala algumas verdades para ele, né? Mas isso aí já é assunto para uma próxima história. Se você gostou, aquela velha história, né? Não faça como Davi, né? Não faça. Faça como Urias. Deixa o seu like. Tudo bem que Urias morreu, né? Tudo bem, mas você não morre, não. Se você deixar o seu like, aí você nem morre, é de graça. Na verdade, nem dói. Só deixa o seu like, compartilha, curta, comente. Fique com Deus e pense nisso.